Fala galera, beleza? Hoje a gente vai trabalhar com a aula de número 8 da apostila, que é razão. Bom, é uma aula bem tranquila, galera. A gente introduz a ideia de matemática 3 agora, com o conceito de razão. Vocês vão ver que é bem leve, é bem tranquilo, vai dar até uma quebra. Depois a gente retorna para matemática 2 e fecha na matemática de número 4, o segundo bimestre. Então bora lá, galera, o terceiro bimestre. Então bora lá, galera. Então o que acontece? O que é razão? Bom, razão nada mais é que uma divisão. A razão, galera, é uma divisão, tá? Razão é igual a divisão. Onde você vai ter os termos A e o termo B. Maravilha? O termo A e o termo B, que é conhecido também como numerador e denominador. Também tem outra nomenclatura aqui. Ele é conhecido também como antecedente e consequente, tá? Mas é mais comum aparecer como numerador e denominador. Tranquilo? Bom, o que mais que você precisa saber? Você tem que saber que o B tem que ser o quê? Diferente de zero. Por que o B não pode ser igual a zero, professor? Por que não pode ser igual a zero? Porque não tem divisão pelo zero, né, galera? Não pode ter divisão pelo zero. Você não tem como dividir 5 por zero. Então esse tipo de divisão não existe. Tranquilo? Então essa é a ideia da razão. Então tem dois termos A e B, o numerador e o denominador. O B tem que ser diferente de zero. O denominador tem que ser diferente de zero. Tá, e como é que é cobrado isso aqui? Deixa eu só pegar o apagador. É bem tranquilo, tá, galera? Não dá pra pôr aqui embaixo. Então, por exemplo, ó. Determine a razão entre 2 e 5. Razão entre 2 e 5. Bom, qual que é a razão entre 2 e 5? Pô, a razão é uma divisão. Então vai ser 2 divididos por 5. Aí, professor, para aqui? Pode parar aqui. 2 por 5. Tranquilo? Não tem muito segredo. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, outra questão aqui. Então, olha lá. Uma sala, exemplo número 2. Uma sala possui 30 pessoas. Sendo que dessas 30 pessoas, uma sala possui 30 pessoas, sendo que dessas 30 pessoas, vírgula, onde 10 são homens, tá? Eu sei que tá um pouco pequeno aqui em cima, galera, mas não tem problema, tá? Bom, então, ó, eu vou ler com calma, qualquer coisa vocês vão seguindo a leitura. Então, ó, uma sala possui 30 pessoas, onde 10 dessas pessoas são homens. Tranquilo? Então, eu quero que você defina algumas coisas para mim. Então, por exemplo, letra A. A razão entre os homens e o total de pessoas. Entre os homens e o total. Bom, eu quero saber a razão entre os homens e o total. Bom, quantos homens eu tenho? Por homens, já defini que são 10. E o total? 30. Então, 10 por 30. Essa é a razão. Que equivale, ó, pode cortar os zeros aqui, fica 1/3. Maravilha. Ah, professor, pode multiplicar por porcentagem, para eu ter ideia de porcentagem? Pode multiplicar. Você vem aqui e multiplica isso aqui 100% vezes, vou até pegar outra cor aqui, vezes 100%. 100%. Vezes 100%. Divide aqui pelo 3, você vai ter 33,3, vai ter uma dízima aqui, por cento. Pô, legal. Então essa é a ideia aqui. Vocês estão fazendo um cantinho aqui para ninguém ficar com dúvida. 100 por 3. Ó, 3 por 3 dá 9. Baixa o 1 dá 10. Dá 3 de volta, dá 9. Baixa o 1 e tu vai ter uma dízima. Tranquilo? Então essa é a ideia.
Bom, maravilha. Tá, essa letra A, tranquilo. Agora, ó, determine a razão, a razão, a razão, a razão entre homens e mulheres. A razão entre homens, homens e mulheres. E mulheres. Ah, professor, mas ele não diz quantas mulheres são. Pô, meu aluno, se eu falei para você que são 30 pessoas no total e 10 são homens, quantas são mulheres? 20, né? Se 10 são homens, só resta 20 mulheres. Então, a razão entre homens e mulheres, ó, homens e mulheres, ó. Homens tu tem quanto? Bom, tu tem 10. E mulheres tu tem quanto? Tenho 20. 1 por 20, ou 1 meio aqui vai dar no caso. Tranquilo? Então a razão aqui vai ser de vezes 100, tá? Vezes 100%. Eu vou ter uma razão de 50%. Maravilha? Só para ter uma ideia já de porcentagem assimilada. Maravilha? Então essa é a ideia de razão, galera. Não tem muito segredo. Razão é uma divisão, galera. Razão é uma divisão. Bom, visto isso, a gente já dá uma entrada na aula de número 9. A aula de número 9, eu vou fazer tudo aqui no mesmo vídeo, para não ficar fazendo em vários vídeos quebrados. Então, a aula de número 9, a gente vem com a ideia de proporção, galera. A aula de número 9 trabalha a ideia de proporção. Então, razão você já sabe, que é uma divisão, galera. Uma divisão ali entre grandeza, uma aula pequenininha ali, sem muito segredo. Então, é uma ideia de proporção, galera. A ideia de proporção a gente coloca, introduz a ideia de proporção, que é a aula número 9. E depois, na aula de número 10, a gente trabalha com a ideia de, só dar uma puxadinha aqui, de grandezas proporcionais, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais calmo, tá? Um pouquinho mais devagar. Maravilha. Com um pouquinho mais de calma. Maravilha. Então, a ideia de proporção. Bom, proporção, meu aluno, você já viu que razão é uma divisão, certo? Proporção vai ser uma igualdade entre razões. Proporção é uma igualdade entre razões. Então coloca aí. Proporção é uma igualdade entre razões. Ah, professor, então vai ser uma igualdade entre duas divisões? É. Então você vai ter A sobre B igual a C sobre D. Essa é a ideia de proporção. Essa é a ideia de proporção. Tranquilo? Aqui tu pode multiplicar cruzado, ó. Multiplica cruzado. Fazer azulzinho aqui, ó. E você tem que A vezes D, ó, A vezes D é igual a B vezes C. Tranquilo? Então essa é a ideia inicial de proporção. Bom, proporção é uma igualdade entre duas razões, tá? Então essa é a ideia, uma igualdade entre razões. Então, por exemplo, ó. Exemplo número 1 aqui sobre proporções agora. Exemplo número 1 fala o seguinte, ó. Exemplo número 1 diz o seguinte. 3/5 é igual a 9 por x. Poxa vida, 3/5 é igual a 9 por x. Ih, professor, como é que eu faço para descobrir isso aí? Multiplica cruzado. Então você sabe que, ó, você vai ter 3 vezes x igual a 9 vezes 5. 3 vezes x tu mantém aqui, que é igual a 9 vezes 5, 45. Tá, professor, agora divide, né? Divide, fica o x e passa o número que estava com o x lá para baixo. 45 por 3, 45 por 3, ó, dá 1, dá 3, dá 15. 3 vezes 5, 15. Então eu tenho que 45 por 3 vai dar 15. Então 3/5 é equivalente, é igual, é proporcional a 9 por 15. Tranquilo? Professor, tem como ficar mais claro? Isso tem. Agora tu pega esse 9 por 15, ó. Pega o teu 9 por 15 e divide, ó.
divide por 3 em cima e divide por 3 embaixo. Você vai ter, ó, 9 por 3, 3. 15 por 3, 5. Opa, o senhor deu igual, legal, já gostei. Então essa é a ideia de proporção, galera. Uma igualdade entre razões. Maravilha? Bom, maravilha. O que mais que tem aqui pra gente falar sobre a ideia aqui de proporção? Aqui vem alguns conceitos de proporção, tá, galera? Proporção em algumas propriedadezinhas, tá? Que a gente vai abrir junto, vai analisar junto aqui. Então, ó, algumas propriedades aqui de proporção. Deixa eu só pegar o apagador. Algumas propriedades que eu quero trabalhar com vocês de proporção. Então, propriedades de proporção. Propriedades de proporção. Aqui, ó. Propriedades de proporção. Propriedades de proporção. Pô, legal. Quais são as propriedades de proporção que aparecem para vocês? A sobre B igual a C sobre D. Então, tá aqui a ideia. Então, propriedade número 1. Você tem que A sobre B é igual a C sobre D. Bom, maravilha. É o que a gente viu até agora. Então, você sabe que A mais D... Ó, A mais B sobre A é igual a C mais D. A mais B sobre B é igual a C mais D sobre D. Maravilha? Tá, professor? Tem como demonstrar isso? Vamos demonstrar. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui os valores. Vamos pegar aqui. 2 e 3 é igual a 4 e 6. Maravilha. Então, o que você vai fazer? Ó? A, só mudar aqui esse A. Então, ó, A mais B. Então, 2 mais 3 sobre 3. Diz que é igual, ó, C mais D. Bom, quem que é o C? O C é o 4 mais 6. Então, 4 mais 6 sobre 6, que é o D. 2 mais 3 vai dar 5 terços, que é igual a 10 sextos. Aqui tu consegue simplificar. Vou dividir aqui, ó, por 2, dividir aqui por 2. Então, 5 terços é igual a 5 terços. Pô, maravilha, certinho. Tranquilo? Então, tá aqui provada a primeira propriedadezinha para vocês. Vamos ver a próxima aqui, que diz o seguinte, ó. Próxima propriedade fala o seguinte. Apagar aqui. Próxima propriedade diz o seguinte. A mais B igual a C. A sobre B igual a C sobre D. Então, A menos B. Então, A menos B sobre B é igual a C menos D sobre D. Bom, vamos ver se isso aqui casa, então. Vamos pegar os mesmos exemplos que a gente usou lá. 2 e 3 igual a 4 e 6. Vamos ver se dá certo. Então, vamos lá. A menos B. Então, 2 menos 3 sobre 3. É igual a C menos D. 4 menos 6 sobre 6. 2 menos 3 vai te dar menos 1 terço, que é igual a 4 menos 6 menos 2 sextos. Aqui tu divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. Você tem que menos 1 terço é igual a menos 1 terço. Ah, é verdadeiro? É, segunda propriedade aqui que vocês estão vendo. A sobre B é igual a C sobre D, então A menos B sobre B é igual a C menos D sobre D. Bom, maravilha. Vamos ver mais uma propriedade aqui. E depois eu deixo ali para vocês, galera. Deixo para vocês ali analisarem a última opção ali, que ela só inverte o sinal. Em vez de ser positivo, vai ser uma subtração. Então, olha lá. Fazendo aqui, ó, você sabe que A sobre B é igual a C sobre D, certo? E isso daqui, consequentemente, é igual a A mais C sobre B
mais D. Ah, professor, é tudo igual? É. Então vamos analisar aqui junto, ó. Vamos botar aqui então os valores, ó. Mesmos valores que eu tinha usado, ó. Era 2 e 3, que é igual a 4 e 6. Bom, e diz que é igual, né? Então vamos fazer aqui, ó. A mais C, então 2 mais 4, 6. 3 mais 6, 9. Maravilha? Pô, maravilha. Então vamos simplificar aqui. Então, ó, aqui fica 2 terços, que é igual. Vou dividir aqui por 2, galera. Divide aqui por 2. Vai ficar 2 terços. Vou observar aqui, ó, 6 por 9. Bom, 6 por 9 a gente vai simplificar por 3, galera. 6 divididos por 3 dá 2. 9 divididos por 3 dá 3. Ah, professor, então casou verdadeiro? Casou como verdadeiro. Então A sobre B é igual a C sobre D. Então A mais B, A mais C é igual a B mais D. Tranquilo? A mais C divididos por B mais D é igual a tudo antes. Sossegado, galera? Ficou um pouco confusa a explicação que eu dei no final, né? A sobre B é igual a C sobre D. Então A mais C sobre B mais D é igual a tudo isso aqui. Sossegado, galera? Então essa foi a aula número 8 e número 9, que a gente trata com a ideia de proporção e de razão. Aula tranquila, aula leve. Acredito que tenha dado para entender sem maiores dificuldades. Próxima aula a gente vê grandezas proporcionais. Forte abraço e até a próxima.